Kenny, obrigado pela presença, bom dia. Né? Eu acho que a gente já tem uma característica de reversibilidade, José Augusto. Eu acho que nós temos uma característica de reversibilidade porque fontes diplomáticas, inclusive meios jornalistas, gente muito próxima aí dos grupos ligados ao Irã, que eu tenho conversado nas últimas horas. Ontem eu conversei com o Líbano, conversei com a Síria, conversei com a Argélia, conversei com a Espanha, conversei com muita gente que mesmo antes dessas explosões que eu estou reportando agora, né, nessa procissão em direção ao túmulo do general Qassem Soleimani, no centro-sul do Irã, em Kerman, já viam a coisa com uma característica de irreversibilidade, porque a fala do Nasrallah, a primeira fala do senhor Nasrallah, posterior ao 7 de outubro, colocou como linha vermelha o fato de que se fossem atacados membros ou lideranças do Hezbollah ou estrangeiros, sírios, palestinos, iranianos, ele exemplificou, tomados de alguma forma como hóspedes do Hezbollah, porque quem está no subúrbio sul de Beirute, principalmente nesse momento, lideranças do Hamas, membros do governo sírio, membros do governo iraniano, militares iranianos, são hóspedes do Hezbollah. Teoricamente, o Hezbollah aceita, não apenas aceita, convida, mas também garante a segurança dessas pessoas. Né? Então, já há que se, de alguma forma, confrontar essa situação, em termos práticos, com, de alguma forma, um desafio que Israel faz aos iranianos. Né? Então, eu quero colocar o seguinte. Gabriel, você coloca aqui, bom dia, atacar Beirute não seria um ataque contra o Líbano, uma declaração de guerra? O governo de Israel, ele faz questão de não assumir diretamente o ataque de ontem, mas sugerir que quem tenha cometido, né, falando de forma enigmática, não teria feito contra o Estado libanês, mas teria feito contra um grupo terrorista ou algo que o valha, né, num exercício retórico. Sob o ponto de vista da lei internacional, inclusive muita gente reclama, dizendo, mas não é assassinato, né? Bom, primeiro, não vou discutir aqui a etimologia da palavra, não vou discutir aqui o significado nesse ou naquele dicionário, mas veja, sob o ponto de vista do direito internacional, é uma execução extrajudicial, né, que ocorre em um terceiro país. Então, é evidente que nós não podemos tratar de outra forma senão como assassinato. Porque não houve prisão, não houve julgamento, não houve execução da pena que eventualmente poderia ser atribuída, então é um assassinato. Tá? Não nos cabe fazer juízos morais. Juízos morais no sentido que algumas pessoas comentam no momento posterior à live que, por se tratar de uma liderança do que definem como um grupo terrorista, não poderíamos tratar como assassinato. É um assassinato. Tá? É um assassinato, porque a gente trata sob o ponto de vista do direito internacional. Então, Sara, esse canal não é muito parcial, esse canal ele é muito vinculado aos aspectos, primeiro, de defesa da vida, e depois de legalidade sob a égide do direito internacional. Eu não posso fazer uma avaliação do que eu acho, ou do que eu gostaria que fosse, né? Porque senão a gente perde completamente a credibilidade. Se um Estado tem direito de eliminar seus adversários por julgá-los unilateralmente dessa ou daquela forma, nós não temos mais absolutamente nenhum tipo de garantia sobre o direito internacional. Agora, para emocionados que queiram determinar e já combinando a pena, julgando e executando essa pena, dando a um Estado que é membro, teoricamente, da comunidade internacional, independente do aspecto disfuncional das organizações multilaterais. Quer dizer, a gente não tem segurança nenhuma de nada. Se nós pudermos atribuir o direito a um Estado de perseguir e executar seus inimigos em terceiros Estados, né, sob o pretexto que estaria fazendo um combate ao terrorismo. Por exemplo, isso que aconteceu no Irã agora há pouco. Algumas autoridades, algumas personalidades de Israel já postaram no Twitter que seria uma ação de grupos internos no Irã descontentes com o que eles chamam de ditadura iraniana. Tá? Não é possível saber, nesse momento, quem seriam os executores. Podem ser grupos ligados a salafistas, ao wahhabitas, ao ISIS, à Al-Qaeda,
eventualmente grupos opositores do governo iraniano, como os Mujahedin Khalqs, tudo é possível. Mas não há que se descartar também uma orientação, eventualmente, de serviços externos, né? Sejam eles britânicos, israelenses, dos Estados Unidos, o que quer que seja. Apesar que eu, particularmente, tenho entendido e tenho percebido que os Estados Unidos me parecem incomodados com a situação em relação à abrangência do conflito que Israel parece buscar nesse momento.